A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, meus irmãos. Mais um domingo reunidos, um domingo de bênção, um domingo de graça sobre você, sobre sua casa. Que Deus possa falar ao seu coração nesta manhã, que o Senhor possa trazer sobre você entendimento e traga revelação. A revelação tem o poder de mudar a nossa história. Quando nós temos revelação da palavra de Deus, não apenas compreendemos o nosso intelecto, mas compreendemos aqui dentro, no nosso espírito, no nosso coração. A palavra nos traz que a revelação ela produz sobre nós a fé, ela produz transformação e ela produz vida para que eu e você possamos desempenhar, fazer aquilo que o Senhor tem falado ao nosso espírito. E hoje eu quero falar com você sobre o tema, sobre o culto que você não pode faltar. O texto básico da onde Deus quer falar conosco e tem falado comigo, está lá em João, no capítulo 20, no verso 19 ao verso 23. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo e juntamente nós lemos. João, capítulo 20, verso 19 a 23, diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio, pois, Jesus e se colocou no meio dele e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e também o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se algum de vós perdoardes os pecados de outros, ser-lhe-ão perdoados. Mas se retiverdes, serão retidos. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida eterna em seu nome. Queridos, vir ao culto é algo muito bom, algo muito importante por várias razões. É na vida do corpo que nós somos abençoados. A verdade é que estudarmos a Bíblia em casa, estudarmos a Bíblia sozinho, existe uma medida de revelação. Mas quando nós estamos na comunhão da igreja, isso é amplificado, porque nós temos vários pontos de vista, Deus falando de forma pessoal e diferente, para cada uma daquelas pessoas, e isso faz com que o nosso nível de unção, o nosso nível de revelação possa ser ampliado. Então, a grande verdade é que quando nós nos reunimos como igreja, nós estamos sendo guardados. Quando nós nos reunimos como igreja, nós estamos sendo abençoados. Quando nos reunimos como igreja, nós estamos edificando uns aos outros. A palavra do Senhor nos fala que é na comunhão dos santos que o Senhor ordena a sua bênção. Quando nós estamos no nosso quarto secreto, na nossa intimidade, orando, buscando do Senhor algumas respostas, certamente nós temos coisas que Deus fala ao nosso espírito, mas existe uma outra medida que eu poderia dizer até para você ainda maior, que o Senhor ordena quando nós estamos reunidos como igreja. 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor têm autoridade para ligar as coisas na terra e ligarem ela nos céus. E também 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, segundo Mateus no capítulo 19, tem poder para desconectar, desligar, excluir as coisas que estão nos céus, como também aquelas que estão sobre a terra. Então, a palavra do Senhor nos mostra claramente que no culto tudo está a meu e a seu favor. Por isso, você nunca deveria faltar um culto. Você pode repetir comigo? Fala assim: eu nunca posso faltar a um culto. Quero ouvir a sua voz. Eu nunca posso faltar a um culto. Veja, a palavra do Senhor nos mostra sobre Tomé. Tomé foi um dos 12 discípulos que estava tomado na vida de temor, Os discípulos estavam com medo por aquilo que eles estavam passando, que era a morte do seu mestre, a perseguição do sinédrio sobre os discípulos de Jesus. E naquele momento ele não vai a uma reunião. E naquela reunião ele perde a aparição ou a primeira manifestação de Cristo ressurreto entre eles. Então hoje eu quero compartilhar com você sobre o irmão que não foi ao culto. Você conhece algum irmão que tem mania de faltar ao culto?
que ele, né, não está se reunindo com a igreja com frequência, vem só de vez em quando. Eu quero falar, na verdade, sobre o prejuízo de não estarmos no culto e também os benefícios quando nós nos reunimos como igreja. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para essa semana. Então, a grande verdade é que os discípulos, eles estavam reunidos, estavam trancados numa sala, né? E uma irmã tinha chegado e batido a porta, e eles estavam ali com a porta trancada, e eles abriram a porta, e aquela irmã tinha falado que então Jesus tinha ressuscitado. Ela tinha ido ao sepulcro, e ela disse, olha, eu vi o Senhor, e eu vi ele vivo, e o sepulcro estava vazio. Pedro, né, sabendo daquela notícia, parte em direção àquele local onde Jesus tinha sido, né, sepultado, e ali naquele túmulo chega e não vê nada. Então naquele domingo, enquanto eles estavam reunidos, compartilhando sobre a experiência de Jesus não estar, na verdade, né, presente, e eles queriam saber o que estava acontecendo, certas coisas talvez estavam caindo na sua consciência, de certas coisas que o Senhor tinha falado para ele, que ele morreria, ressuscitaria. Então, de porta trancada, Jesus aparece no meio deles e se manifesta a eles, como esse texto aqui nos mostra. Jesus, na verdade, soprou sobre eles o Espírito Santo. Eu sei que muitos irmãos pensam que para você receber o Espírito Santo, você precisa ser batizado no Espírito, né? Nós cremos que o batismo no Espírito Santo, ele é uma evidência, né, do Espírito Santo habitando em nós, como também é um dom que Deus nos dá para a edificação do nosso espírito. Mas a grande verdade é que aqui em João, no capítulo 20, nós identificamos que os discípulos, antes de falar em línguas, receberam o Espírito Santo, porque o próprio Senhor, né, soprou sobre eles o Espírito. E essa foi uma bênção específica para os discípulos naquele momento. E justamente nesse dia, Tomé não foi ao culto. Sabe? E quando Tomé, ele encontra com seus irmãos, e os seus irmãos estão animados, felizes, né? Eles dizem a Tomé, dizendo, olha, nós vimos o Senhor. Tomé fica indignado e confronta todo mundo naquela arrogância, naquela soberba, naquela dureza, dizendo, vocês tocaram na chaga deles, vocês colocaram o dedo na ferida dele, se ele não aparecer, eu não puder tocar nas suas feridas, não posso dizer, na verdade, que é o Senhor. E a palavra do Senhor nos mostra, se nós continuarmos lendo o texto, que passou-se uma semana, Tomé decide vir ao culto, e quando ele aparece no culto, de repente, né, novamente o Senhor se manifesta entre eles. E aí Jesus diz, Shalom, paz seja convosco. E se dirigindo a Tomé, Jesus então sabia o que ele tinha conversado, né, e a grande verdade é essa, o Senhor sabe tudo aquilo que falamos em secreto, né? Podemos esconder isso do pastor, podemos esconder isso da nossa esposa, podemos esconder isso dos nossos maridos, dos nossos filhos, podemos esconder isso da igreja. Mas o Senhor sabe o que passa no seu coração e o Senhor sabe também cada uma das palavras que você tem dito. Sabe, irmãos, precisamos ter consciência da presença de Deus. E Jesus não estava no momento que a igreja foi compartilhar que ele tinha ressuscitado, que eles tinham visto Jesus, né? Jesus não estava ali, na verdade, corporalmente manifestado, mas Jesus sabia o que estava no coração e Jesus sabia o que Tomé havia falado. Então, naquele momento, Jesus se apresenta e fala, Shalom, paz seja convosco. Vai na direção de Tomé e naquele momento ele diz, Tomé, vem cá. Toca aqui nas minhas feridas, toca aqui nas minhas chagas. Sabe, qualquer um pode passar por problemas, irmãos, de descrença, de frieza e até mesmo de isolamento. Mas a grande verdade é que você não vai encontrar ninguém que possa ser restaurado que não esteja convivendo ou vivendo a vida da igreja. Sabe, quando nós passamos por esses momentos de frieza, de isolamento, de afastamento, né, de descrença, o que nós precisamos é da vida do corpo. Eu preciso, sabe, da fé do meu irmão para poder crer. Eu quero falar e abrir aqui meu coração para você. Eu me tornei mais crente porque eu decidi viver a vida da igreja. Sou o que sou pela graça de Deus, mas graças aos homens, graças aos irmãos. Sabe, muitas coisas que eu era muito racional, eu passei a crer, a ver diferente, porque eu passei a perceber a simplicidade, a maneira como alguns irmãos
passaram a crer ou creem. E eu falei, poxa, eu tenho que aprender com esse irmão, eu tenho que, na verdade, ser menos racional e tenho que, né, levar isso, ou elevar esse tipo de pensamento a, na verdade, né, a esse entendimento de fé que esses irmãos têm. Então, você conhece alguém que já creu e hoje, na verdade, alguém que está afastado, que está longe, que está crítico? Sabe, tudo poderia ser diferente se ele não faltasse aos cultos. Tudo poderia ser diferente se ele estivesse debaixo da influência da palavra de Deus. Irmãos, todos os dias eu e você estamos sendo assaltados. A Bíblia fala, né, que há uma batalha espiritual. Efésios capítulo 6 fala que nós estamos recebendo os dardos inflamados no campo de batalha que é a nossa mente. A forma de nós apagarmos esses dardos inflamados é com o escudo da fé. E a fé, ela é gerada pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais nós somos enriquecidos, mais fortes nos tornamos, como também a fé tem o poder de minar aquilo que são as dúvidas. Irmãos, Deus trabalha com fé, o diabo trabalha com dúvidas. Por isso, a vida da igreja é o lugar onde eu e você somos enxertados num ramo de fé, num ramo de vida, num fluir da presença e do poder de Deus. Então, tudo seria diferente se Tomé não tivesse faltado na vida daquele culto. Se na semana passada ele tivesse visto a Cristo, ele não estaria, na verdade, quem sabe não teria passado 7, 8 dias, como se conta na Bíblia, que ele, na verdade, estaria, quem sabe, indagando. Será que foi verdade? Será que foi uma experiência? Será que eles tomaram alguma coisa? Não é possível. É a grande verdade que eu acredito até mesmo que Tomé ficou debaixo de condenação, porque ele estava fora do mover. Então, por isso eu quero compartilhar com você hoje sobre a importância de você não faltar um culto. Primeiro, você não pode faltar ao culto no dia em que você está desanimado. Repete comigo, eu não posso faltar o culto quando eu estou desanimado. Você pode repetir comigo? Eu não posso faltar o culto no dia em que eu estou desanimado. James Packer, um teólogo inglês, ele fala em seu livro Nunca Perca a Esperança, ele afirma que existem ou existiram 4 razões, pelo menos, que fez com que Tomé não cresce na ressurreição de Cristo. Quando contado, na verdade, pelos irmãos, pelos discípulos, essas 4 razões se manifestaram na vida dele por algumas coisas que João relata sobre a vida de Tomé naquele momento e coisas que estavam guardadas no seu coração há mais tempo, ainda antes da morte do próprio Senhor. A primeira delas foi o temperamento pessimista de Tomé. Irmão, se tem um crime que você pode cometer, né, contra si mesmo, melhor dizendo, que você não pode cometer contra si mesmo, é o fato de você ser um crente pessimista. Sabe, nós temos que renovar a nossa mente pelo Evangelho. A graça nos foi dada para que eu e você pudéssemos ter os nossos olhos abertos e pensássemos de forma diferente. E aqui nós temos Tomé. A primeira razão, então, que fez com que Tomé não cresce é que ele era pessimista. E Tomé é mencionado 3 vezes no Evangelho de João pelo nome, né? Cita-se ele de forma clara. A primeira vez que João relata está lá no capítulo 11, falando sobre a ressurreição de Lázaro, quando ele recebeu a notícia, quando Jesus recebe a notícia, dizendo que Tomé havia morrido. E aí, naquele momento, né, Tomé é cheio de medo, e naquele momento ele, vendo Jesus com as suas palavras, porque Jesus tinha dito, falou, olha, é necessário então que agora a gente vá. Né? E ele sabia que Jesus tinha quase tinha sido apedrejado lá em Jerusalém, e agora Tomé mesmo diz, nós vamos na verdade com ele para Jerusalém, para ser apedrejado com ele. Será que na verdade ele não tem medo que nós morramos? A grande verdade é que Tomé era alguém que tinha um pensamento muito negativo. Ele achava que Jesus não tinha suficiência para poder protegê-los. Sabe, ele tinha visto Jesus levantar paralítico, acalmar o mar, Jesus tinha ressuscitado já, na verdade, uma pessoa, mas a grande verdade é que ele achava que Jesus não poderia livrá-los da morte.
Então Tomé não acreditava que Jesus tinha todo esse poder para guardar a vida dele. Irmãos, em dias de pandemia, em dias de crise financeira, em dias ruins no casamento, em dias ruins com os nossos filhos, né, saindo debaixo do nosso governo, eu e você precisamos crer que mesmo que a morte se apresente, o Senhor é o dono de todas as coisas. Ele é a própria vida e Ele vai soprar vida. Ele vai nos guardar, vai nos proteger, Ele vai abrir portas, Ele vai prover, Ele vai nos abençoar. Essa deve ser a inclinação da nossa mente, de quem tem uma mente que já entendeu o que é o Evangelho. Sabe, o Evangelho é a garantia que Cristo pagou o preço para que eu e você não apenas tivéssemos vitória, mas nós nos tornássemos mais do que vencedores. Então, a grande verdade é que Tomé tinha um temperamento pessimista. Você precisa fugir disso. Sabe, se você está mal, se você não está bem, sabe, a forma de você mudar as coisas é você não faltar ao culto. Mesmo que o seu pensamento, mesmo que na sua mente haja uma série de argumentos, dizer, vou sair da vida da igreja, não quero me reunir, vou dar um tempo, sabe, tudo isso é ataque do diabo para tirar você do centro da vontade de Deus, do propósito de Deus, da bênção de Deus sobre a sua vida. A segunda realidade, né, de pensamento, de coisas que estavam no coração de Tomé, é que Tomé, ele estava num dia, quem sabe, muito estressado. Tomé foi criado na Galileia, mas agora ele estava em Jerusalém, na terra de Anás e Caifás, que residiam ali naquele lugar e que estavam perseguindo a igreja, que estavam perseguindo os discípulos. É o lugar onde Pôncio Pilatos também morava, onde os principais de Israel, as autoridades, né, que tinham poder sobre aquele território, sobre a nação, estavam ali presentes. E talvez pressionado por toda aquela situação, ele estava ali estressado, né? Ele estava com medo do futuro. E talvez eu e você hoje possamos estar com medo do futuro. O que vai ser o amanhã? Como é que vai ser, pastor? Quero dizer para você, eu não sei como vai ser, mas eu decidi confiar no Senhor. Irmãos, tem coisas que nós não entendemos e não compreendemos por que passamos ou por que temos que passar. Mas o grande ensino da palavra de Deus é que nós devemos confiar. Sabe, os homens de Deus foram homens que se moveram em fé, crendo no Deus que chama as coisas que ainda não existem a existir. Então eu não sei quais são as portas que Deus vai abrir. Eu não sei como Deus vai manifestar o seu cuidado sobre você e sobre mim, mas eu sei que a nossa igreja, eu sei que as nossas células, eu sei que os nossos filhos, a nossa descendência está guardada. Mas Tomé talvez não tivesse essa fé apurada naquele momento. Ele ainda não tinha revelação, ele esperava um Messias que pudesse colocar para fora os romanos do território de Israel. Então, o nosso Senhor Jesus, naquele momento que ele entra em Jerusalém, montado num jumentinho, talvez ali naquele momento, quando a multidão estava gritando, bendito é aquele que vem no nome do Senhor, Tomé deve ter imaginado, deve ter passado na cabeça dele e dos demais discípulos, se Jesus será o rei, então nós seremos ministros. E passou nem uma semana, né? Chega já na sexta-feira, acontece no domingo, a aclamação, Hosana nas alturas, né? De Jesus sendo o rei, de ele sendo o Messias. Chega na sexta-feira, nós vemos ali a multidão gritando para Jesus, crucifica-o, porque ele tem que morrer. Tomé, talvez é aquele que está assistindo, então, os cravos penetrarem na mão de Jesus, ali naquele momento que ele estava sendo crucificado. Talvez ele viu Jesus apanhando, sendo açoitado, viu na verdade seu sangue passando pela sua carne, sua pele dilacerada. Talvez naquele momento ele viu Jesus sendo pendurado. De longe ele enxergou na verdade aquele quadro de Jesus sendo levantado e pendurado. E talvez a sua fé naquele momento foi abalada. Ele ficou estressado porque ele tinha apostado 3 anos e meio da sua vida a conhecer o reino de Deus, a conhecer as palavras de Deus, a conhecer as promessas de Deus sobre Israel, e parece agora que tudo tinha se perdido. Querido, talvez eu e você possamos muitas vezes nos encontrar no mesmo quadro. Será que vale a pena ser crente? Será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena passarmos por essa mesma realidade, né, de martírio, de sofrimento, de não vermos Deus parece agir em nossas vidas?
Talvez tudo isso estivesse no coração dele e ele ficou estressado, porque talvez ele teve que renunciar a relacionamentos com seus familiares, talvez ele foi criticado e agora então ele estava num estresse altíssimo. Sua cabeça estava confusa. Havia, na verdade, um emaranhado de dúvidas no seu coração. Era uma semana muito ruim para ele. E quando a gente está estressado, irmãos, a nossa fé sempre vai balançar. Sabe, o estresse, ele rouba a sua fé. O estresse, ele rouba a sua paz. O estresse, ele tem poder de roubar a sua alegria e muitas vezes vai tirar você do culto. Quantas vezes tem irmãos que na verdade brigam com a esposa briga com o irmão fala, não vou para o culto esse domingo, não vou para a célula hoje, se é para ser assim também não vou para o discipulado, sabe? Parece que nós temos um problema de relacionamento com uma pessoa e quem paga a conta é Deus. Está errado isso. Então, no estresse, nós perdemos a razão, perdemos o bom senso, perdemos a sensibilidade da importância da presença de Deus, da intimidade com Deus. Querido, olha para cá. Eu e você somos edificados, somos abençoados, é na presença de Deus. Sabe, é lá que nós vamos encontrar descanso, alegria, refrigério. É na presença, quando nos reunimos como igreja, é que a nossa fé será edificada. Onde o estresse vai, na verdade, ser mandado embora e criaremos em nosso coração esperança e fé por dias melhores. Então, talvez essa seja uma das razões pelo qual isso fez com que Tomé caísse na incredulidade. A terceira razão pela qual Tomé duvidou de Jesus ter ressuscitado, foi que Tomé talvez era alguém muito orgulhoso. James Packer fala lá que Tomé era alguém pessimista, estressado e também orgulhoso. Ele acreditou, na verdade, que os irmãos, ele acreditou que os irmãos que viram o milagre acontecer e Cristo se manifestar e mostrar ali as suas feridas, as suas chagas, ele talvez pensou naquele momento, que, poxa vida, perdi um mover, fiquei de fora. Sabe, quando as pessoas ficam de fora, quando as pessoas não participam de algo, às vezes você vê isso em conversa de família, as pessoas ficam falando sobre a igreja, aquele que não é crente, ele fica boiando na história, fica boiando na conversa. E como ele é orgulhoso de não querer entrar, de entrar na pergunta, questionando ali aquele momento, da que estão falando sobre o assunto, como é que foi isso, como é que foi aquilo, o que você aprendeu, em vez, na verdade, da pessoa querer entrar e somar no grupo, ela se fecha. E ao se fechar, ela então, naquele momento, ela vai ser ríspida, ela vai manifestar, na verdade, o seu orgulho. Sabe, precisamos pedir para que Deus possa quebrar todo o nosso orgulho quando nós estamos fora do mover, quando perdemos algo. Deveríamos ter humildade de dizer, na verdade, como é que eu faço para poder recuperar o que perdi? Você pode me incluir na célula, pode me incluir no discipulado, pode me incluir no próximo churrasco. Eu vi um post de uma pessoa essa semana, que não é da nossa igreja, mas conheço a pessoa e ela falou, olha, depois dessa quarentena eu posso dizer quem são as pessoas que são os meus verdadeiros amigos e familiares. Pois quem não me ligou, quem não se preocupou comigo nesse tempo de quarentena, não é digno, não merece meu respeito e nem minha amizade. Vida que segue. A grande verdade é que isso é um post, na verdade, de alguém que é muito orgulhoso. Sabe, as pessoas esperam ser abraçadas, mas elas não abraçam. Elas esperam ser amadas, mas elas não amam. Elas esperam que alguém possa reconhecer ela no dia da crise, no dia da luta, mas elas não comunicam a ninguém que estão passando por luta. Sabe, o coração de Tomé foi esse. Uma vez que ele estava fora do mover, uma vez que ele não tinha sido, quem sabe, convidado para aquela reunião, ele preferiu duvidar, preferiu ser duro. Então, a grande verdade, irmãos, é que a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Se você quer fugir da queda, seja humilde. Quebre o seu orgulho. Cultive uma vida onde você perdoa as pessoas, onde você pede desculpa, você retrocede. Tem gente que fala assim, depois que eu dei minha palavra, eu não mudo mais. Amém, quando isso é um traço de caráter, de honestidade. Mas se é um traço de orgulho, que vai fazer com que você tenha perca, eu falo para você, querido, você deveria ter a humildade de Cristo. Você deveria ser simples
em reconhecer que você deu a palavra de forma errada, se equivocou e agora você pede perdão pelaquilo que você, na verdade, se comprometeu e não vai conseguir cumprir. Então a soberba, ela tira a capacidade de você crer. A soberba tira a capacidade de você se reunir. A soberba, ela tem a capacidade de quebrar relacionamentos. Porque muitos crentes vivem só? Porque eles andam isolados? Porque eles estão no meio de uma multidão, mas eles não têm verdadeiros amigos. Os amigos, os irmãos, né, os familiares, respeitam, consideram, né, até como uma pessoa de caráter, mas não há unidade, não há intimidade. Porque o orgulho, querido, o orgulho lhe rouba a comunhão dos irmãos. Naquele momento, Tomé não estava percebendo que ele estava sendo roubado. A quarta razão que eu quero compartilhar com você é que naquele momento que Tomé se opõe ao milagre, né, à manifestação de Cristo, a quarta razão pelo qual ele duvida é porque ele talvez estivesse ressentido. Como é que pode um sujeito que expulsou demônios, levantou paralíticos, viu milagres de multiplicação de pães e peixes, ficar ressentido com os irmãos? Irmãos, o ressentimento é um dos motivos pelos quais eu e você muitas vezes não entendemos, não compreendemos, mas a grande verdade é que ele aparece como a isca preferida de Satanás sobre as nossas vidas. Sabe, a grande verdade é que se o diabo não consegue derrubar você com sexo, ele não consegue derrubar você com o orgulho, se ele não consegue derrubar você, né, com a questão dos pecados da fama, do dinheiro, né? Se ele não consegue colocar aquilo que é usual em nossa vida, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a concupiscência da carne, o diabo vai levar você para o caminho de você não conseguir perdoar ou ficar ressentido. A palavra ressentimento na Bíblia, no grego, é ofensa. Quando você fica ofendido, jamais esperava isso do meu pastor, jamais esperava isso do líder, jamais esperava isso dos meus pais. Nossa, fulano diz que é crente e faz isso comigo. Sabe, o escândalo é a mesma coisa que ofensa no original bíblico. Então, muitas vezes nós nos escandalizamos, nós nos ofendemos. E a grande verdade é por que Jesus apareceu logo num culto que eu não estava. Talvez ele ficou ofendido com aquela situação, com aquela sensação de ter faltado um culto e bem naquele culto as bênçãos de Deus se manifestarem. Já aconteceu isso com você? Você faltou um culto, faltou na verdade um encontro, você não foi trabalhar no encontro, você não se envolveu, né, naquele dia, né, com a reunião da igreja e aí você começa a ouvir testemunhos que foi uma bênção, né? Então, a grande verdade é que você vai ter dificuldade de ficar alegre, né? Porque chorar com os que choram é fácil, irmão. Mas se alegrar com aqueles que se alegram é muito difícil. A tendência é a gente ficar chateado, ressentido, magoado. E quando você está ressentido com alguma coisa, sabe, você muitas vezes perde a paz em frequentar aqueles lugares, frequentar aquele ambiente, de se relacionar com aquelas pessoas. E para quem estava mal, talvez naquela semana, foi uma péssima ideia faltar aquele culto onde a sua fé poderia ter sido edificada. Portanto, nunca falte a um culto. Portanto, nunca falte a uma reunião da igreja. Se a igreja decide se reunir, esteja lá. Se a igreja decide se reunir e você não foi convidado, se convide. Irmãos, não há nenhum culto, nenhuma reunião que seja privado. Sabe, todas as nossas reuniões são públicas. Porque não existe nada que a gente vai tratar, que a gente vai falar, que a gente vai fazer, que na verdade os irmãos não possam estar, sabe? Então eu falaria para você, não permita que o ressentimento tome conta do seu coração. Se inclua, não se exclua. Sabe, seja alguém que está interessado em viver a vida da igreja. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Então, a segunda lição que eu tiro aqui, né, de um irmão que não podia ter faltado ao culto, mas ele faltou ao culto, é que o culto que você não pode faltar é o culto aonde o Senhor vai se manifestar. Quando eu era adolescente, meu pai sempre falava para mim, Júnior, não falte aula, porque bem naquela aula que você vai faltar, o professor de matemática, o professor de português, o professor de ciências, o professor de química, de física, vai na verdade passar algo que você vai precisar ali na frente.
O conhecimento é construído, então você precisa estar presente em todas as aulas. Sabe, meu pai não deixava faltar aula. Por quê? Porque ele acreditava que se eu faltasse, ia faltar uma peça no quebra-cabeça e eu ia ter dificuldade naquelas matérias dali para frente. Então, eu quero dizer para você, da mesma forma, você não pode faltar no culto, porque Deus está construindo algo em nossas vidas, como igreja. E faltar o culto, não estar presente, às vezes é permitir, na verdade, que lacunas, sabe, de alimento, né, de colunas de edificação, né, de vida de Deus, sejam, na verdade, preenchidos em nosso espírito. Então aqui Tomé, ele faltou no culto de domingo. No domingo de ceia, no dia da ressurreição. Na mente de Tomé, talvez fosse apenas mais um culto. E muitos irmãos, eles são simplistas. Eles pensam, é só mais um culto, nada vai acontecer, né? Já sei como é que é o culto. Mas a única coisa que Tomé não sabia, que muitos não sabem, é que o túmulo estava vazio. E que Jesus ressuscitou. Vivo ele está. E ele vai se manifestar quando a igreja o busca, o adora e persegue a sua presença. Então, por que você não deve faltar o culto? Primeiro, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Sabe, imagine que justamente no dia em que você resolveu ficar em casa, é o dia em que o mover de Deus vai acontecer na reunião, as pessoas serão batizadas no Espírito Santo, e o seu desejo por muitos anos era falar em línguas. Irmão, falo para você, você não pode ficar em casa, porque, sabe, Deus tem algo para você em cada culto. É interessante ver que alguns irmãos eles vêm para o culto e eles são tremendamente abençoados, impactados. E outros entram seco e saem seco. Pastor, qual que é a diferença de um para o outro? Por que um recebe e outro não recebe? Por que um recebe muito e outro não recebe nada? Porque tudo tem a ver, na verdade, com o coração. Quando você busca o Senhor, quando você, coloca no seu intento que não será apenas mais um culto, que Deus vai falar com você, você quer ouvir respostas de Deus, você quer direção de Deus, você quer alimento espiritual, irmãos, você será farto. Sabe, Deus não responde perguntas que você não faz, Deus não te dá aquilo que você não pede, Deus não pode ser encontrado se você não o busca. Então, justamente no dia que você falta ao discipulado, a decisão, que parece não ser importante, foi uma decisão fora da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que você se reúna com a igreja, esteja com a igreja, era o estilo de vida da igreja primitiva. Mas a grande verdade é que você, naquele dia, deixou de ser tocado, abençoado e alimentado. Isso me lembra a história até mesmo de um menino, de um jovem já. Ele chegou para o seu pai e falou, pai, eu não quero mais frequentar os cultos da igreja porque cresci dentro da igreja, me tornei adolescente, hoje sou jovem, e eu não consigo lembrar, na verdade, o que o pastor pregou na semana passada. Eu não consigo lembrar o que o pastor pregou no mês passado. Então eu não sei por que eu vou na igreja. Para mim não tem importância, para mim não tem valor. Então seu pai, muito crente, pensativo, disse para ele, meu filho, deixa eu te explicar uma coisa. Você lembra o que você comeu ontem na hora do almoço? Você lembra o que a sua mãe fez para nós anteontem na janta? Você lembra o que sua mãe fez no domingo passado no nosso almoço? O que ela fez há um mês atrás, naquele domingo especial de Dia das Mães, para nós? Pai, não consigo lembrar o que eu comi ontem. Pois é, meu filho, eu também não consigo me lembrar. Mas o fato é que eu comi. E porque eu comi, eu estou aqui hoje, forte, firme e alimentado. Talvez você não lembre o que, na verdade, você comeu ontem, mas foi tudo aquilo que você precisava para ter força, para você ter vida e para você estar aqui. Da mesma forma é a palavra de Deus. Muitas vezes nós desprezamos o culto, desprezamos a célula, mas naquela reunião Deus ia dar uma medida de graça para que eu e você fôssemos abençoados. Então no dia que você resolver faltar à célula, irmãos, lembre, talvez seja o dia que pessoas serão curadas. Talvez tem vidas que vão se converter ali. Talvez o Senhor iria usar você poderosamente. Eu nunca esqueço, numa célula que eu fui, e eu não estava com muita vontade de ir, não estava bem fisicamente, e a grande verdade é que eu fui na reunião. Quando cheguei na reunião, a irmã, que era líder do grupo familiar, isso bem no comecinho da igreja, ela falou, você pode orar, pastor, pela irmã fulana aqui,
E aí eu falei, qual que é o pedido de oração? A irmã falou, eu estou com um problema sério no ouvido, não estou ouvindo, né? Estou ouvindo apenas 10% do que é a minha audição, tendo só 10% da audição daquilo que eu poderia ter, né? E aí eu estou quase surda, nananana. E aí então, naquele momento, eu falei, então eu oro, né? Coloquei a mão no ouvido dela e na hora que eu estava orando, o Espírito Santo falou claramente comigo, né? Coloca o dedo dentro do ouvido. Eu coloquei, com medo de pegar um pouquinho de cera, né? Mas coloquei o dedo no ouvido dela e comecei a orar fervorosamente. Irmãos, na hora que eu terminei a oração, a irmã disse que ela estava ouvindo 100%. Nós chegamos até a testar, na verdade, o outro ouvido, pedindo para que ela pudesse fechar, e ela foi curada. Sabe, às vezes você vai para uma reunião e Deus quer usar você poderosamente ali como canal. Então, jamais falte o culto, porque talvez a bênção de outro irmão está diretamente ligada a você, porque Deus quer usar você. Talvez seja um testemunho, talvez seja uma palavra de oração, talvez seja uma palavra profética, talvez seja um milagre. Não sei, mas Deus quer te usar e Deus tem algo especial para você naquela reunião. Então, é muito ruim a sensação de você ficar de fora. Então, jamais perca um culto. É muito ruim você estar, na verdade, em outro local. Toda a igreja está reunida para adorar, para, na verdade, buscar o Senhor, e você está num local que não tem nada a ver com a sua natureza, que não tem nada a ver com a manifestação do poder de Deus. Sabe, irmãos, nosso Deus é um Deus bondoso e Ele quer, na verdade, nos abençoar. Nos reunimos para que possamos desfrutar da Sua presença e também daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Nosso Deus é um Deus generoso e por ser generoso, na semana seguinte Ele se manifestou a Tomé e, na verdade, não só Tomé pôde ver o Senhor, como a sua fé, a sua vida foi mudada naquele contexto. Amém? E aí, eu quero encerrar rapidamente com você no último ponto do irmão que faltou o culto. O culto que você não pode faltar, querido, é o culto da reconciliação. O texto nos mostra que quando Tomé, ele viu Jesus, ele simplesmente teve 3 reconciliações. A primeira reconciliação é que ele se reconciliou consigo mesmo. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós vamos resolver todas as demandas que estão aqui dentro. Então, eu falo para você, sabe, talvez tem muita coisa que está bagunçada, desordenada dentro de você nesses dias, há muita insegurança, há muita, sabe, confusão é a palavra. O dia que você encontra com Jesus, todas as coisas são ordenadas. Quando você coloca Jesus em primeiro lugar, toda a sua vida passa a ser organizada. Então, veja o que Tomé falou. Ele diz, Senhor Deus, meu Deus. Sabe, agora não era mais o Senhor ressuscitou, era meu Senhor, Deus meu. Uma coisa é você dizer, o Senhor é pastor. Outra coisa é você dizer, o Senhor é o meu pastor. A palavra de Deus nos mostra que naquele momento Tomé ele reconciliou-se consigo mesmo, porque ele encontrou-se com Jesus. Querido, nesses dias, o convite para mim e para você é nos encontrarmos conosco mesmo, encontrando Cristo. Sabe, a palavra do Senhor nos fala que quando nós nos reconciliamos conosco mesmo, sabe, encontramos com Cristo e Cristo nos dá o sentimento de paz, o Senhor nos traz perdão, o Senhor nos traz, sabe, do seu amor. A grande verdade é que tudo aquilo que está à nossa volta torna-se mais pessoal. Porque cheios de amor não será mais, aquele ali é o meu marido. Não, será meu marido. Aquele ali é meu filho. Não. Uma vez que você encontrou com Cristo, será o meu filho, sabe? A minha igreja, o meu pastor. Você precisa se encontrar com Cristo nesse domingo. Você precisa se encontrar com o Senhor, para que você possa se encontrar consigo mesmo. E aquilo que na verdade, uma confusão dentro de você possa cair por terra. E a vida de Deus possa reinar e tudo na sua vida ser organizado e você possa desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Segundo, ele se reconciliou com os irmãos.
Ele voltou a fazer parte da comunidade com os irmãos. Quando a gente tem um encontro pessoal com o Senhor, querido, a gente volta a fazer parte da comunidade dos irmãos. Quando nós estamos resolvidos conosco, resolvidos com o Senhor, é impossível que nós possamos não, nos conectarmos com aqueles que fazem parte da vida da igreja. Tomé volta a ser igreja, Tomé volta a ter comunhão com os irmãos, aquele ciúme, aquela inveja, aquele orgulho dele ter perdido o mover, aquilo se esvai, porque uma vez que ele se encontrou consigo mesmo, ele reconcilia-se com os irmãos e agora ele não está mais chateado com os irmãos porque os irmãos criticaram ele porque ele faltou à reunião, porque os irmãos chamaram ele de turista. Não, simplesmente agora Tomé, ele sente que faz parte daquela família e ele se sente amado. Quando você se sente amado pelo Senhor, você se sentirá amado pelos irmãos. Quando alguém fala algo para você, você não vai ter isso como um tom de crítica, mas sim, na verdade, como um tom de amor, de alguém que está preocupado com você. Então agora ele podia dizer, eu estou com vocês, meus irmãos. E terceiro e último, é que Jesus, naquele momento que se manifesta, leva ele a se reconciliar consigo, se reconcilia ele com os irmãos e por último ele se reconcilia com Cristo de uma forma esplendorosa. Tomé tinha brigado com Jesus há uma semana atrás, dizendo, na verdade, que se fosse ele, as feridas dele vocês teriam tocado, vocês não tocaram, não teve validade o testemunho. Mas agora, querido, nós vemos que Jesus, quando aparece para ele, Jesus não chama atenção, Jesus na verdade não briga com ele, Jesus não condena ele, Jesus não fala, seu incrédulo, seu crente carnal. Não, simplesmente Jesus, quando aparece, diz, paz seja convosco, vai na direção de Tomé e fala, Tomé, olha minhas mãos, olha o meu lado. Então, naquele momento, Jesus, de forma maravilhosa, esplendorosa, quer restaurar. Pelo amor, Jesus restaura a fé daquele homem. E eu quero dizer para você que culto poderoso foi aquele. Tomé chegou de um jeito e vai voltar para casa totalmente diferente. Eu quero dizer que você talvez começou esse culto de uma forma e Jesus está mudando a sua história hoje. Jesus está reconciliando você com Ele. Não sei o que você fez essa semana, não sei, na verdade, debaixo de que acusação você tem, mas quero dizer para você, Jesus está dizendo, pega no meu lado, pega nas minhas feridas. Fui ferido para que você fosse abençoado. Sofri a maldição para que você fosse abençoado. Sofri a rejeição para que você fosse aceito pelo meu Pai. Então, hoje o Senhor está mudando a sua história. Aquele culto foi poderoso na vida de Tomé. Ele chegou triste e saiu alegre. E eu quero que a alegria do Senhor possa encher o seu coração. Ele chegou ali orgulhoso e saiu quebrantado. Ele chegou calado e saiu glorificado. Ele chegou ali incrédulo, mas saiu dali crendo no amor e na vida que está em Cristo Jesus. Eu quero convidar você a nesse momento a ficar em pé. E eu quero falar ao seu coração. Este domingo é o domingo que você vai decidir na sua vida. Quando você estiver decepcionado, você não vai faltar ao culto. Quando você precisar de reconciliação, é em Cristo que você vai encontrar a si mesmo, aos irmãos e, na verdade, o próprio Senhor. E em terceiro lugar, você vai decidir no seu coração a não faltar o culto, porque você sabe que é no culto que o Senhor vai se manifestar a você. Tudo que você precisa é da vida de Deus. E a vida de Deus vem quando nós buscamos a sua presença. Amém? Eu quero orar com você e quero, na verdade, que o líder de célula também possa, após a minha oração, fazer também uma oração por cada um de vocês e que nós sejamos plenamente convencidos da importância de sermos igreja. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, que a vida dos meus irmãos é tocada por cada uma dessas verdades. Eles serão, Senhor, tomados de glória, tomados de vida, tomados da Tua presença. E eu clamo, Senhor, para que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa falar poderosamente a vida dos meus irmãos, não somente agora, mas todas as vezes que eles se reunirem como igreja, Senhor. Que eles possam ali, Senhor, receber unção, receber a vida do Senhor, receber a Tua presença de uma forma, Senhor, esplendorosa. Marca-os com a Sua glória todas as vezes que eles se reunirem como igreja. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.